Olá, familiares! Eu sou a Simone, terapeuta ocupacional, e hoje eu vim falar um pouquinho com vocês sobre o sistema visual. Então, a importância desse sistema e o que é esse sistema e qual a relevância desse sistema no desenvolvimento da criança. Então, de uma maneira geral, o sistema visual ele é o sistema que detecta e interpreta a luz e as imagens. Então, ele leva essas informações. Nosso cérebro ele acaba analisando e sintetizando essas informações que chegam através dos olhos. E assim, a visão, ela nos dá uma dimensão necessária para os outros sentidos. Então, a visão, ela também auxilia, por exemplo, o sentido do tato, o sentido olfativo, o sentido gustativo. Então, o sistema visual é um sistema que ajuda a gente a identificar algumas informações necessárias até mesmo para os outros sentidos. O sistema visual, ele nos auxilia como que deve ser o meu comportamento ou o meu movimento em uma determinada atividade. O sistema visual, ele é composto pelo receptor, que no caso são os nossos olhos. Então, os nossos olhos recebem as informações do ambiente que interpretam no nosso cérebro. Então, de uma maneira geral, quais que são as funções do sistema visual? Então, tem a função do controle ocular, do segmento visual, de seguir determinada atividade, de seguir os olhos da direita para a esquerda, de cima para baixo, então o segmento visual, a convergência e a divergência, a percepção visual, a figura de fundo, posições no espaço, consciência da forma, relações espaciais, memória visual e o fechamento visual, o fechar os olhos. Então, e qual a influência desses aspectos no nosso dia a dia? Então, ele tem a capacidade de antecipar, de planejar, agir e corrigir as nossas interações. E também a influência de adaptação e manipulação do indivíduo em relação ao ambiente. Então, de uma maneira geral, essa é a função do nosso sistema visual. Então, ele é um sistema muito importante e responsável por muitas funções. E uma boa percepção visual, ela tem uma influência também num bom rendimento escolar. E é uma habilidade muito importante, especialmente nesse ambiente escolar. A questão das crianças apresentarem uma boa percepção visual vai influenciar no reconhecimento de letras e números, no acompanhamento do que está escrito no quadro e também para ela copiar no caderno dela. Muito importante em a gente estar desenvolvendo uma boa memória visual e, além disso, uma boa coordenação dos nossos olhos com as nossas mãos. Então, as atividades que foram passadas aqui anteriormente, todas elas, de uma maneira geral, contribuíam para esse desenvolvimento da coordenação visomotora, que é essa coordenação dos olhos com a mão. Então, atividades de recorte, atividades de pintura, atividades com saquinho sensorial, com cores contrastantes dentro desses sacos, texturas diferenciadas, todas essas atividades contribuem para um desenvolvimento satisfatório ou um aprimoramento do nosso sistema visual. E existem outras formas de a gente estar proporcionando e a gente estar desenvolvendo essa coordenação visomotora. Algumas atividades estão sendo passadas pelas pedagogas e também pela equipe das professoras de educação física. Então, hoje eu vim, na verdade, explicar um pouco sobre essas questões visuais e somar com as atividades que elas estão propondo, que eu estou vendo nos vídeos. Então, atividades de encaixar, de abrir, de fechar, de transportar de um lado para o outro, atividades de pôr, de tirar,
de pintar, de desenhar, de recortar, de furar, alinhavar, parafusar, também atividades de imitar, até mesmo copiar, de amarrar, abotoar, jogar e pegar, atividades com bola são muito importantes, quicar, rebater, cursar um trajeto com os pés, fazer um circuito em que a criança ou adulto ele tenha que passar por aquele trajeto, que pode ou não ter alguns obstáculos e ele ter que desviar. Então, esse desenvolvimento visual é algo muito importante. E aqui estão algumas atividades que auxiliam num bom desenvolvimento visual. É importante ressaltar que o desenvolvimento visual ele acontece principalmente depois da gestação, então após o nascimento da criança. Ainda intraútero, é claro que tem o desenvolvimento das estruturas visuais, mas o desenvolvimento da visão, de ver os objetos, da acuidade visual, né, que é essa capacidade da visão, se dá após a gestação. Então, a criança, lá por volta do 1 ano de idade, é que ela se aproxima da visão do adulto. Então, é muito importante que a gente desenvolva essas habilidades também no bebê. Então, o desenvolvimento ocular, ele se dá, né, após o nascimento, e ali por volta dos 3 meses é quando a criança começa a ter uma boa fixação visual, mas ela ainda não consegue identificar alguns objetos. Então, ela tem mais uma questão da fixação visual, fixar o olho em um determinado objeto e ter o acompanhamento visual em 180 graus. Então, ela começa a ter um acompanhamento visual. Ali por volta dos 4, 5 meses é quando ela começa a ter essa questão da coordenação olho-mão, que ela começa a observar melhor a mão dela, ela começa a tentar explorar melhor esses objetos. Então, é importante a gente frisar o quanto essas atividades que foram colocadas até agora, como os saquinhos sensoriais e tudo mais, eles contribuem para essas habilidades. Bebês, é importante a gente estar trazendo brinquedos que tenham um bom contraste visual. Então, brinquedos na cor preta e branca, na cor preta e amarela, o vermelho e o azul, mas não um mesmo brinquedo com todas essas cores, mas diferentes brinquedos que tenham essas cores contrastantes. Isso é muito importante para desenvolver as habilidades visuais e a gente conseguir ter uma melhor performance nessa acomodação visual e nessas habilidades que eu falei que vão se desenvolvendo ao longo da vida da criança. Temos que ressaltar também que essa coordenação visomotora ela vai interferir e muito na aquisição das atividades de vida diária. Na criança conseguir elaborar e realizar as atividades de vida diária, como, por exemplo, o vestir-se. Então, as habilidades de coordenação visomotora são muito importantes para as questões de abotoar, de vestir, de colocação de um zíper, colocação de calçados, então amarrar o cadarço, tudo isso são atividades que necessitam e muito dessa capacidade visual. E também na organização dos ambientes. Então, todas essas atividades, acredito que foram apresentadas e a maioria dos pais fizeram, e hoje eu vim contribuir explicando um pouquinho mais sobre os objetivos e sobre a importância de a gente realizar essas atividades e o como tem influência positiva na realização dessas atividades. Então seria isso, qualquer dúvida eu estou à disposição e tchau, tchau, uma boa semana!